todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma mesa na programação do nosso primeiro Congresso Mineiro de Psicologia. E nessa tarde, né, teremos um tema muito importante, que também é um dos espaços, né, de muita participação de psicólogas, psicólogos, que é a clínica. E a ideia é fazermos aqui uma discussão, né, sobre essa contemporaneidade na clínica. Antes de começar, me apresentando, eu sou Luiz Felipe Viana Cardoso, sou conselheiro do CRP, atualmente conselheiro diretor secretário nessa gestão, coordeno o CREPOP Minas, né? Sou psicólogo, mestre em psicologia também pela Universidade Federal de São João del Rei, sou professor do curso de psicologia do Centro Universitário UNA e participo de alguns espaços, né, de psicologia, como a Associação Brasileira de Psicologia, Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPS. Hoje, para também que todas as pessoas possam me ver, vou me descrever. Sou um homem gay, parto, atualmente com cabelo curto, né, com alguns cachinhos. Estou com uma blusa preta e estou, nesse momento, no meu escritório, em casa, com uma estante no fundo, algumas imagens, uma imagem da Frida, que eu gosto muito, algumas plantas, e estou usando um óculos, né, preto. Para a nossa mesa de hoje, que tem o tema A Clínica na Contemporaneidade, Questões Identitárias e a Escuta Ampliada, nós contaremos aí com duas pessoas que eu gosto muito, que fico muito feliz por terem aceito o convite, né, para estarem aqui. Teremos a participação da Tayane Lino, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, integra a Associação Brasileira de Psicologia Social, que é a ABRAPSO também, e atua como professora universitária da graduação e pós-graduação. E também vamos receber a Beatriz Granger, que é psicóloga clínica e acompanhante terapêutica, integra o espaço Abaiomi de Psicologia, é pós-graduanda em Fenomenologia Decolonial e Clínica Ampliada pelo NUCAFé. Bom, a partir então dessas pessoas aí com currículos, né, fantásticos, vamos iniciar a tarde para essa conversa, com um tema, né, como eu falei, que é extremamente importante, porque quando a gente fala em clínica, né, precisamos pensar se essa clínica, esse fazer psicológico atende, né, o nosso contexto atual, as nossas demandas emergentes na clínica, sobretudo, né, uma busca de uma escuta ampliada, que atravessa aí, né, todas as formas de subjetividades. Então, vou passar a palavra para a Tayane, que vai iniciar. Tayane, fique muito à vontade para fazer sua apresentação também, da forma como você quiser. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, né, Felipe, Beatriz, é um prazer estar aqui com o desafio, né, com um tema que exige que a gente lide com a complexidade do povo brasileiro e com a complexidade da formação e da estruturação deste país. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Tayane, eu acho que o Luiz já falou um pouco sobre o meu currículo. Eu vou falar um pouco sobre mim e como eu chego à clínica, mesmo sendo psicóloga, né? Esse não é um caminho linear. Eu sou psicóloga, sou uma mulher negra, né? Eu tô com uma blusa num tom terroso, um colar, né? Que eu comprei há alguns anos durante uma marcha de mulheres em Brasília. E eu tenho cabelos crespos, um pouco acima dos ombros. Eu sou psicóloga há muitos anos, né? Eu me formei há quase 12 anos atrás, um pouco mais. Fiz mestrado e doutorado na mesma instituição de ensino, né, na UFMG, mas durante parte considerável da minha graduação me perguntei por que a psicologia. E eu me dei conta de que essa pergunta sobre por que a psicologia, porque eu tinha uma recusa à psicologia clínica. E o meu fazer psicológico, né, durante muitos anos, foi se distanciando o máximo possível da clínica. Eu demorei alguns anos para entender. Eu precisei questionar a ideia de cientificidade, a ideia de estrutura científica, de conhecimento,
de epistemologia para me perguntar para conseguir responder por que eu me recusei a estar na clínica durante muitos anos, né? Porque a clínica não dava conta de pessoas como eu. Não a clínica que eu conheci e que eu me formei, né? Mesmo estando entre uma das 5 melhores instituições de ensino do Brasil, uma das 50 melhores do mundo. E, há alguns anos atrás, pouco mais de 5 anos atrás, atuando muito ativamente em consultorias, em psicologia social, em práticas no campo das políticas públicas, trabalhando com violência contra a mulher, gênero, raça, direitos humanos de maneira geral, eu me perguntei como pessoas negras lidavam com a ascensão social, em ter poder aquisitivo, né? E o que elas faziam com esse dinheiro, onde elas investiam. E eu decidi investir em uma clínica. Eu queria ter minha própria clínica, não mais uma clínica em que eu atendesse. Era um investimento, exatamente isso. Né? Colocar um dinheiro, entender que a prática profissional poderia ter rentabilidade. Eu montei uma clínica com algumas salas como sócio. E um tempo se passou. Eu já tinha estado na clínica, atendendo situações muito específicas ligadas ao atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e violência. E um episódio específico me fez pensar sobre a clínica e disse muito sobre a ideia da clínica na contemporaneidade para mim. Num dos dias em que eu estava fazendo o balanço da clínica, né, pensando em renda, valores, planejamento, projeto de futuro, a secretária que nos auxilia ficou doente, precisou faltar, e eu atendi os telefonemas. Eu estava atendendo os telefones naquele dia, e uma pessoa ligou. Ela estava chorando ao telefone, dizendo que ela tinha ligado, a gente atende uma série de planos de saúde para mais de 30 clínicas. E ela queria muito uma psicóloga negra, porque ela queria alguém que ouvisse e compreendesse. Ela estava cansada de explicar o que ela estava sentindo, sem que o outro ouvisse. E aquilo me tocou profundamente. E eu marquei falei, vamos marcar uma sessão? E a informação que ela teve que no Brasil, a única unidade em que ela tinha certeza que tinha uma psicóloga negra era na minha clínica naquele momento, e eu comecei a atender essa paciente, que eu, inclusive, atendo até hoje. Hoje, mais de 90% dos meus pacientes são negros e negras. E é sobre isso que eu queria começar falando, sobre algumas premissas para a gente pensar a psicologia clínica neste país. Primeira premissa, né? É impossível pensar a psicologia, o fazer psicológico, sem observá-lo sensível ao contemporâneo. Né? A segunda, né? É tempo da gente ampliar cada vez mais a compreensão, a concepção que a gente tem do mundo que nos atravessa e como este mundo produz subjetividades. Somos sujeitos históricos, somos sujeitos forjados, moldados e produtores dessa estrutura que nos compõe, que excede os nossos corpos e que significa os nossos corpos e o produz. E o terceiro, né, o sofrimento psíquico não é da ordem exclusiva da intimidade, é da ordem da exterioridade do político. Então, nesse contexto, a pergunta da menina que entrou na faculdade com 16 anos, né, era o que pode a clínica? Essa era a minha pergunta. Pergunta que eu não sabia nomear, porque me faltavam marcadores e capacidade de significar uma coisa que parecia não ter nome. Né? E hoje eu tenho uma resposta, mesmo que temporária, e que me satisfaz, que é a clínica pode desenvolver uma escuta com ouvidos históricos. Nessa perspectiva, né, escutar talvez seja a nossa principal questão, né, seja a principal tarefa, né, escutar. Essa é a nossa tecnologia terapêutica. E a gente vai desenvolver diferentes abordagens clínicas para isso. Ouvir, intervir, auxiliar. A minha escolha, na perspectiva de um desenvolvimento de conjunto de práticas, é, sim, né, a abordagem sociohistórica, na conversa e no lido com alguns teóricos, que, num determinado momento, também não deram conta,
não deram conta das perguntas que eu me fiz enquanto profissional, enquanto paciente, cliente, enquanto pesquisador e cientista. Vygotsky, Leontiev, Luria e muitos outros autores, né? Eu comecei a perceber, né, que a clínica exigia, que a psicoterapia exige um reconhecimento mútuo, né? Ouvidos sensíveis, olhos atentos, né? Uma intervenção apurada. Isso não quer dizer que a gente não cometa, eu não sei se são exatamente erros, mas que a gente não tenha dúvida, não tenha medida. E se a gente não tem dúvida, a gente tem um problema, né? Porque o que compõe o nosso trabalho é a capacidade de sermos humanos. E esses humanos são sujeitos corporificados. São sujeitos que carregam as suas histórias e suas marcas de identidade, nomeadas ou não, né? Então, a psicoterapia é um recurso. A gente utiliza de um conjunto de técnicas gerais específicas, né? A análise de contingência, compreensão, empatia, nomeação. Mas o que significa ouvir? O que somos capazes de ouvir com os recursos e instrumentos que temos na atualidade, com as autoras e autores que lemos, com as técnicas que reproduzimos, com as bases que organizam o nosso pensamento, o nosso jeito de ver o mundo, de sentir o mundo, de colocar nossos corpos na cena terapêutica. Né? Nessa perspectiva, né, a gente ouve o sintoma que adoece o sujeito. E ouvir o sintoma é ouvir o mundo que o produz. Né? E eu acho que a gente incorreu em vários momentos num dos maiores erros para mim da psicologia, que é não ouvir o mundo que produz o sujeito e que ele produz. O que isso significa? Machismo, racismo, sexismo, LGBTfobia são produtos de uma máquina colonial. Né? No campo deste país, nós temos mais de 54% da população com uma história de 300 anos de escravidão e menos de 130 de liberdade. A gente passou mais tempo tendo nossas subjetividades controladas, cerceadas, limitadas, invisibilizadas, do que tempo conhecendo a nossa própria história. Né? Se produzir é desafiador. Nesse contexto, é pensar que o sujeito brasileiro é forjado pela violência. Violência epistêmica, a violência objetiva, subjetiva. E talvez pelo recurso mais específico da brasilidade, por algo que a gente não nomeia, pela invisibilidade que a harmonia da miscigenação produziu. Né? A forma com que racializamos, experienciamos, generificamos, significamos a sexualidade é produzida a partir de uma lógica colonial. E talvez ouvir significa decolonizar. Pelo menos é assim que eu vejo. Como é que a gente pensa em ouvidos sensíveis, né? Nesse contemporâneo? É difícil ser o sujeito que ouve, porque somos sujeitos produzidos pela mesma estrutura. É difícil mudar as lentes que observamos a realidade, que observamos o que os sujeitos dizem sobre eles. E identificar que o sobre eles, em alguns momentos, será sobre nós. E esse nós precisa ser pensado. Então, nessa perspectiva, né, de decolonizar, porque só decolonizando, né, a forma com que ouvimos, que talvez a gente consiga pensar o atendimento psicológico como ele deveria ser, né, que é um lugar seguro, sem julgamentos, com a capacidade de desenvolvimento. E a gente pode pensar isso a partir de esferas simples.
historicizar a nossa produção científica, é pensar, por exemplo, que quando a gente começa a falar sobre histeria, por exemplo, é o mesmo momento histórico que as mulheres lutam por o direito de votar e ser votada, do acesso à educação, né? Pensar sobre raça é, assim, a partir da ideia de cognição, de capacidade, de consciência, de inteligência, se dá no mesmo momento em que as pessoas querem igualdade de posição de disputa. E a gente constrói teorias, por exemplo, que vão dizer que pessoas negras são, né, cognitivamente inferiores. Teorias sobre o hoje. A gente não está falando de teorias de um tempo ou outro. A gente está falando sobre the Bildkurve, por exemplo. Então, decolonizar é revelar que as identidades estão escondidas atrás das teorias universais, né? E aí, nessa perspectiva, eu me pergunto, quem de nós conhece Virginia Bicudo, Neuza Santos, Wade Nobel, Nainha Kibar? Quem ouviu falar sobre essas pessoas, né? Essas pessoas que falam sobre 54% da população, né? Quem de nós tem uma formação que pensa a subjetividade de pessoas pretas, por exemplo? Os efeitos para uma população pós-abolição de um país que, no século XIX, estabelece políticas de branqueamento, que se manifestam sobre o presente, da ausência de representatividade na TV, na ciência, na educação, no teatro, no cinema. É sobre representatividade, mas é para além disso, é sobre possibilidade. É sobre a capacidade e o direito de imaginar, sonhar, reconfigurar, produzir outros sistemas de compreensão e significação de si e do outro. Os nossos olhares são olhares colonizados. Olhares que se produzem a partir das nossas referências teóricas, que são brancas, europeias e estadunidenses, masculinas, hétero, né? É muito difícil reconhecer os efeitos da subjetivação do pensamento colonial, da dominação, da compreensão de si, né? Que não é desse corpo físico, mas se manifesta no corpo, mas que é da capacidade de compreensão, pensamento, significação, de compreensão das próprias emoções, dos signos e sentidos, né? A partir de uma subjetividade não branca. Hoje o que temos é uma imposição de uma compreensão de uma imagem, uma semelhança que é da subjetividade do colonizador, né? E sobre isso, eu fiquei pensando em diversos intelectuais, negros e negras, que têm pensado sobre subjetividades negras. A gente pode pensar alguns, né? A psicanalista Virginia Bicudo, que em 1930 fazia pesquisas para pensar o lugar de pretos e pretas na sociedade paulista, né? O psiquiatra, né, martinicano Frantz Fanon, né, que nos anos 40 escreve sobre um livro talvez mais famoso, né, que é Pele Negras, Máscaras Brancas, que dizem tanto sobre a política de miscigenação desse país, né? Nos anos 60 e 70, que a gente vê formar, né, a psicologia preta nos Estados Unidos, talvez com as duas grandes expressões, que é o Wade Nobel, né, e o Naim. Mas no Brasil, nos anos 80, como Tornar-se Negro, com a Neuza Santos, a gente tem o tempo de produção que se equivale ao tempo de profissionalização deste país, da psicologia, da ciência e profissão nesse país. Mas isso não é incorporado na nossa rotina de produção de sentido e técnica terapêutica.
Sobre isso, nos cabe pensar, como pensar a produção da subjetividade de uma mãe negra que sabe que um menino preto morre a cada 23 minutos nesse país? O que significa a ideia de constituição de família para mulheres e homens negros que têm rendas familiares, né, que são 200 vezes menor do que famílias brancas? O que significa pensar, né, sobre a ideia de que pessoas pretas vão ter renda? E é sobre a produção da sobrevivência dessa população, para a gente poder pensar em ultraviver, em viver melhor, em se conhecer, um povo que luta por sobreviver, que precisa descobrir que pode ter tempo para si, para se conhecer, se observar. Né? Então, o que é subjetividade, afinal, né? E aí eu já estou caminhando para a conclusão, que eu disse que eu não ia passar do tempo. Modo de ser, sentir, agir, perceber e se perceber. Como pensar nesses vetores sem compreender os efeitos do racismo, do sexismo, da misoginia, da LGBTfobia, na experiência existencial desses sujeitos, nas inseguranças, medos, angústias, do não dito, do auto-ódio, nas desconfianças e dúvidas, na ideia de ser 2 vezes melhor para parecer igual, do desejo da invisibilidade, o pânico do sofrimento, da experiência racial, do desejo de se aquilombar sem conseguir nomear, de não se reconhecer pertencente às classes médias, altas, a solidão da ascensão socioeconômica, o medo de não ser amado, não ser visto e percebido no mundo, o medo de ser visto, de ser confundido, de se olhar e perceber que reproduz as lógicas do dominador, que se enxerga com dor, que tem dificuldade de olhar para si de maneira positiva, de reconhecer qualidades, de se elogiar. Não. Como tratar, então, os efeitos do racismo na subjetividade? Como isso aparece na relação terapêutica? O que significa ser um psicólogo, uma psicóloga branca, lidando com alguém que senta na sua poltrona, sendo uma pessoa preta, que vai falar sobre coisas que você não vivencia a partir da dor, da experiência, do corpo, do sensível? Porque são a maioria dos psicólogos e psicólogas. Hoje aqui temos uma mesa, né, que reproduz uma coisa que não é dessa profissão. Como? Como ser um psicólogo, uma psicóloga preta e lidar com isso cotidianamente? É hora da gente pensar sobre manejo clínico. É hora da gente pensar a necessidade de reconhecer esses sujeitos como marcados, marcados pelas suas experiências, marcados pelo que constitui esses processos. Reconhecer, né, que neste país a experiência colonial produziu subjetividades muito específicas e que a Europa e os Estados Unidos não conhecem, não experienciam. As relações raciais nesses lugares são completamente diferentes das nossas relações raciais. A compreensão das emoções, decolonizar a psicologia, é produzir novas bibliografias, novas epistemes, que foram silenciadas, não porque elas não existem, porque elas existem, mas elas não são lidas, não são traduzidas, não são produzidas no campo de sentido. Não existe escuta sem história. Nossos sujeitos são históricos. Nossas técnicas também precisam ser. É um pouco isso, a gente começar a conversar
né? Sobre o que não é novo, mas que precisa ser acolhido, dito, explicitado. A gente precisa reconhecer os limites da ciência que a gente faz, da profissão que a gente pratica e dos recursos que a gente tem ou que a gente ignora. Obrigada. Nossa, tá, a gente que agradece. Estou aqui, nossa, que fantástica essa reflexão. A gente está recebendo aqui vários comentários, né, questões, daqui a pouco eu vou trazer aqui para né, a gente poder conversar, após também a fala da Bia. Mas, assim, já digo do quanto que é importante, né, escutar essa fala que você traz, de questionar, né, primeiro de nos lembrar algo que é tão óbvio, mas que às vezes não é óbvio assim, né, que é essa historicidade do sujeito, né, que a gente atende, né, que está lá na nossa clínica, né, e do quanto que a gente precisa decolonizar essa maneira de ouvir. Eu achei fantástico, né, essa provocação que você traz, para pensar em que práticas, né, clínicas a gente precisa construir, né? Então acho que sua fala vai vai muito nessa provocação. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, com certeza. Obrigado, então. Então vou passar para a Bia também ter o seu tempo à disposição. Bia, fique à vontade também para se apresentar como quiser e novamente agradeço, né, a sua participação aqui. Agora, né, vou tentar prosseguir aqui depois da fala da Tayane, impactante, muito importante, é um prazer te ouvir, é muito gratificante estar aqui nesse momento e receber esse presente, né, assim, da Tayane, essas contribuições tão ricas. Então, vou tentar retomar o fôlego aqui, porque a vontade é ficar escutando ela mais, né, e aprendendo muito mais. Boa tarde a todas e todos, né? Quero agradecer ao Luiz pelo convite para esse momento de troca, de aprendizado. É uma alegria estar aqui hoje com cada um de vocês, né? Meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga, sou uma mulher cis, negra de pele clara, os cabelos cacheados, castanhos na altura dos ombros, né? Uso óculos e uma blusa bege com bolinhas pretas. Ao fundo temos uma parede clara e um quadro ao canto. Eu atuo como psicóloga clínica desde o início de 2020, né? Minha formação se deu ali no segundo semestre de 2019. Então, né, estou engatinhando, né? Estou engatinhando ainda, né? Tenho muito a aprender. E estou fazendo a pós-graduação agora em Fenomenologia Decolonial e Clínica Ampliada. E a minha trajetória acadêmica, né, assim como a minha experiência ainda está nesse processo de engatinhar, a minha trajetória acadêmica ela é muito importante para eu contextualizar, porque as minhas experiências, né, nos estágios, eles foram voltados na luta antimanicomial, né, dentro da rede de atenção psicossocial. Então, eu tive experiências no centro de convivência, no CERSAD, Serviço Residencial Terapêutico, né, participando ali da vivência na construção desses projetos, oficinas terapêuticas e estratégias de desinstitucionalização. Então, assim, o meu interesse foi muito focado na graduação, ali, principalmente nos anos finais, dentro desses serviços substitutivos da rede de saúde mental. E é isso que possibilitou, inclusive, a minha atuação na clínica hoje. Não que naquele momento, né, isso fizesse algum sentido para mim. Eu não cogitava de modo algum ir para a clínica, não, eu via um distanciamento muito grande, então, assim, algumas coisas que a Tayane disse fez muito sentido para mim, porque era um espaço elitizado, distante, né, e assim, eu não me via no contexto da clínica. Mas essa atuação, né, dentro da luta antimanicomial, né, nesses serviços substitutivos, ampliou o meu olhar, né, e foi uma porta de entrada, digamos assim, depois para o que viria assim com a minha formação, né, diante do que eu aprendi dentro da saúde mental,
tanto com os trabalhadores, né, de diversas áreas de atuação, assim como com as pessoas portadoras de sofrimento mental, assim, a necessidade, né, de estar sempre buscando construir os diálogos com a saúde coletiva, pensar nessas estratégias de desinstitucionalização, né, assim, conhecendo a partir dali, né, qual que era o sentido da clínica ampliada, entendendo, né, a história, fazendo sempre esse movimento assim do resgate, né, do contexto, tanto da ditadura, da reforma sanitária no Brasil, e conhecendo a partir desses anos finais, inclusive a decolonialidade, né, porque Fanon, por exemplo, a Neuza, eu conheci assim já no final da graduação, entendeu? Então nem durante os meus estágios no centro de convivência, né, na SRT e no CAPS-AD, eu não ouvia falar, usava outros autores, né, autores eurocêntricos, entendeu? Então, assim, foi ali bem no finalzinho, diante dessa busca, né, de algumas reflexões que eu precisei também construir novos caminhos e aí, quando eu me formei, assim, não vieram as oportunidades dentro desse serviço que eu achava que seria onde eu deveria atuar, né? Era onde era o meu objeto de desejo, inclusive enquanto estudante de psicologia, né? Achava que seria esse o meu caminho, né? Pós-graduação, assim, depois de me graduar, né? Não foi o que aconteceu, precisei me reinventar, e aí a clínica se fez como uma possibilidade naquele momento, né? E aí veio a pandemia, precisei me reinventar novamente, né? E através dos atendimentos remotos, retomei a clínica, e em 2021 foi quando eu comecei a integrar o espaço Abaiomi de psicologia. E esse espaço, né, da Biomi, para quem ainda não conhece, é uma clínica afrocentrada, e ela foi fundada pela psicóloga Laila, uma mulher preta muito potente, que se você tiver a oportunidade de conhecer, de ouvi-la falar em algum momento, vai ser maravilhoso, tenho certeza. E ela vai, e ali em 2016, né, com o objetivo de facilitar o acesso à saúde mental da população negra, ela fundou, né, o Espaço Abaiomi de Psicologia, onde são ofertados serviços hoje, né, de psicoterapia individual, consultoria organizacional, onde são prestados consultoria de gestão e cuidado para pessoas negras, palestras, treinamentos, né, tudo com uma construção coletiva. E aí começa a entregar e amplia também, né, todo o público que eu atendo, e que hoje é majoritariamente pessoas negras, a população LGBTQIA+, hoje eu atendo também uma pessoa indígena, e aí o meu atuar clínico, né, assim, se propõe nesse refletir desses atravessamentos que são plurais e singulares ao mesmo tempo, né, proporcionando esses diálogos e redesconstruções, assim, tanto nas questões raciais, de gênero, sexualidade, classe, decolonialidade, e pensar a clínica hoje, assim, nesse movimento realmente de interseccionalidade, né? É algo que não pensar isso hoje, para mim, seria completamente inviável, e sempre nessa retomada de pensar ali essas experiências que eu já vivi também nesses serviços substitutivos, né, de conhecer a rede do SUS, de atender uma pessoa, escutar essas demandas, essa pessoa, como que é o bairro dela, como que é o acesso a outros serviços, né, de estar sempre, a gente precisa estar sempre com esse diálogo, de pensar que a clínica é possível nessa interseccionalidade realmente, né, assim, não vejo nenhuma outra possibilidade hoje, né? Assim, então, é um questionamento, ter os direitos humanos como um valor realmente inegociável, né? Para a gente pensar numa psicologia que se faz política, que se faz emancipatória realmente, né? Descolonizando, inclusive, os nossos próprios pensamentos, né, que vai de encontro com o que a Tayane já disse hoje também, né, então, assim, a gente tem que estar se racializando também,
nos enxergando nesse contexto, nessa relação terapêutica o tempo todo, né, assim, pensando, decolonialmente é isso, né, a gente achar que não é porque hoje eu penso que eu atuo numa clínica que se propõe antirracista e racializando os discursos que chegam, que tá pronto, não, né, a gente não pode se aquietar, até porque a gente precisa estar revisando o tempo todo nossos próprios preconceitos e estigmas e tudo que a gente tem internalizado, né, nas nossas crenças e valores também, para que a gente vá realmente assim entendendo, né, e conhecendo tudo que chega para a gente, né, sem que a gente seja um reprodutor de violência nesse espaço clínico, porque como agora que está ampliando, né, da gente ter mais pessoas negras, escutando pessoas negras, pessoas LGBT, que ia mais, né, a gente tem que entender também que muitas pessoas chegam violentadas para além das questões sociais, do racismo, dentro de espaços terapêuticos, né, onde essa pessoa em algum momento buscou algum apoio, algum acolhimento, e elas já chegam, né, assim, trazendo isso também, né, que é o que não deveria acontecer, mas é o que acontece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não minimizar esses sofrimentos, né, decorrentes dessas violências, desses estigmas, né, dentro do nosso contexto terapêutico, né, para a gente não desumanizar, né, realmente. E aí, e para quem ainda acredita, né, assim, que a gente se colocar nessa postura, a gente e ainda pensa, né, ou acredita que existe uma neutralidade dentro do contexto clínico, né, nessa clínica contemporânea que a gente está discutindo aqui, é muito importante assim a gente salientar, né, que os princípios fundamentais do nosso próprio código de ética, né, ele nos ampara, ele nos ampara no que concerne realmente o nosso compromisso, tanto profissional e social, né, para que a nossa atuação a gente possa se comprometer de forma responsável, reconhecendo, refletindo e nos posicionando, né, nas situações de desigualdade, escutando essas dores, né, de corpos que são alvos de violência, de microagressões, entendendo, né, os tipos de opressão que continuam aniquilando o tempo todo, né, e impactando na saúde mental dessas pessoas que chegam na clínica. Então, assim, a gente, assim, é importante salientar isso, que não é só uma escolha aqui, a gente tem um respaldo também. Então, se alguém, né, que ainda está aí se graduando, ou que está iniciando, que ainda não tem essa preocupação, né, revise o código de ética também, né, revise a sua postura, né, e o compromisso pessoal, social, de que não há mais espaço para agir, né, de forma neutra. E aí, assim, nessa clínica hoje, né, assim, esses sofrimentos, né, eles chegam para a gente sempre nesse lugar, né, de que a pessoa precisa dar conta de tudo, e aí isso é um mito, né, gente, porque quem é que dá conta de tudo, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar. Se tem um mito, né, assim, desse dar conta, que tem que sempre fazer tudo que de maneira melhor, que precisa dar muito mais de si para ocupar lugares, né, para ocupar espaços de poder, né, para as pessoas pretas, né, especialmente mulheres, assim, são negados muitas vezes o direito, inclusive, assim, de errar, né? Porque há uma punição, muitas vezes até quando não há ali justificado um erro em situações, quando as pessoas estão ocupando algum espaço de poder, por exemplo, não é dado o direito de errar, e muitas vezes nem se chega a cometer um erro, né? Então já há uma punição. Então chega muito a esse tipo de sofrimento, e aí, se a gente não faz essa leitura, se a gente não racializa certas situações para entender o que está acontecendo naquele ambiente, por que essa pessoa, né, em uma determinada situação, ela recebe essa punição e não acontece
isso com outras pessoas que são brancas, né, e a gente não vai tendo essas discussões, isso passa desapercebido e a gente vai estar ali reproduzindo mais violência, deixando de escutar algo que é essencial para promover alguma mudança, né? Então, assim, tem casos mesmo que eu acompanho hoje, pessoas que lutaram sempre muito, assim, vem com esse histórico, né, de muita dedicação, de estar sempre muito engajado, lutando para ocupar um espaço, e na primeira situação, né, que ocorre, quando essa pessoa, muitas vezes ela até acha que está um pouco segura a situação, acontece algo naquele ambiente corporativo e ela já não, ela é tratada, descartada, né, assim, é um termo muito pesado, mas é o que é, né, ela é descartada e não tem mais valor, e a gente lidar com isso também, isso a gente precisa revisar até nosso próprio afetamento nisso, né, assim, diante o que não há problema, né, porque a gente pode, sim, ser afetado pelas situações que ocorrem, né, na clínica, isso é a gente humanizar, se humanizar e humanizar as nossas relações terapêuticas também, né. E aí, diante desses preterimentos, né, assim, algo que acontece muito também é a dificuldade que essas pessoas podem chegar dessas situações de violência em outros contextos, né? Elas conseguirem se abrir também ali no contexto terapêutico, né? Logo de cara. Então, muitas vezes, devido a esses relatos, né, de violências em atendimentos anteriores, porque não racializa discursos, não propõe, né, que a clínica seja antirracista para fazer toda essa leitura, né? E aí entra naquele molde assim do capitalismo de responsabilizar as pessoas de forma individual, né? Pela sua trajetória e percurso de vida, né? Associando a isso um discurso de produtividade, um discurso, né? Assim que faz com que a clínica não reconheça, né? Que há uma estrutura que atravessa a existência dessas pessoas e que isso está diretamente a responsabilizar como se a mudança fosse a partir, né, de uma única pessoa, né? Aí entra naquele discurso, né, da meritocracia. Então essa pessoa ela se cobra, ela acredita que a culpa é dela por ainda estar na situação que ela está. Então tudo que envolve a vida dessa pessoa nas relações interpessoais, no ambiente acadêmico, no ambiente corporativo, né, vem com esse peso, porque muitas vezes, né, não há esse olhar, né, para entender que isso também é próprio do capitalismo, né. E aí, até retomando uma fala, né, da Maria Lúcia da Silva, psicóloga e psicanalista brasileira, né, ela fala, inclusive, assim, numa entrevista dela, ela conta da experiência pessoal dela, né? Assim, sobre a questão da dificuldade que as pessoas negras podem ter no contexto da clínica, né? De se abrir, de confiar, quando traz relatos, né? De sofrimentos e incompreensões diante de uma violação de direito, por exemplo, de uma situação de opressão. E decorre daí o silenciamento, né, nesse contexto clínico. E que isso faz com que as pessoas possam precisar de mais tempo para se sentir confortável, a ponto de falar de suas vivências, das suas experiências, né, estando em um lugar, mesmo que elas estejam nesse lugar, né, que seria esse lugar de escuta, e ela contou da experiência pessoal dela, né, que ela ficou 5 anos, durante 2 anos ela não conseguia falar de muita coisa com a psicoterapeuta dela, né, porque era uma mulher branca e que não entendia que o momento que ainda possibilitou alguma mudança naquela época foi quando, por fim, essa psicoterapeuta perguntou para ela, né, e aí, o que eu posso fazer então para compreender, né, que isso é próprio do racismo, que isso é um sofrimento. Então, assim, eu trouxe esse ponto, né, essa fala da Maria Lúcia, né, que é muito conhecida no ativismo como Lucinha, para a gente também se questionar, né, e às vezes perguntar para quem está diante da gente, né, assim, mesmo que a gente se proponha o tempo todo nesse movimento, mas também dar conta de escutar e perguntar,
né? Então, quando a gente tem dúvida, que é o que a Tayane falou, né, sobre não um erro em si, mas as dúvidas que surgem, é isso, né? Pergunte, né? Assim, se coloque nesse processo de forma ativa também, né? Para perguntar e questionar, porque muitas vezes quem vai dizer para a gente, né, a melhor maneira de conduzir é a pessoa, é o processo da pessoa, né? Então a gente precisa muitas vezes perguntar também, né? E buscar outras ferramentas, é claro, né? E aí, é, essa, essas possibilidades, né, quando a gente pergunta, elas vão se ampliando, né, para que a gente possa construir esses espaços que possam ser minimamente seguros, né, para atender, para possibilitar, né, assim, que essas pessoas se mantenham emocionalmente fortalecidas, né, para dar continuidade em suas lutas, é, frente ali, né, às opressões que são impostas tanto pelo racismo, LGBT-fobia, né, xenofobia em muitos casos também. E aí, quando a gente faz isso, a gente dá conta de perguntar, né, a gente vai desvelando também esses adoecimentos e sofrimentos, e quando há um desvelamento, né, de forma verdadeira do que é esse adoecimento, né, se isso é próprio do racismo, se é uma outra situação, a gente vai desvelar também novas possibilidades, né, dessa pessoa se tornar protagonista da sua história. Então, não é que fica mais fácil, mas se torna possível essa pessoa, através desse protagonismo, ela identificar se uma situação é realmente uma procrastinação ou se é fruto de um sofrimento decorrente de uma situação muito maior, né? Que está posta aí, que a gente ainda não vê como lutar com aquilo que já está posto, colocado, né? Mas é trazer esse discurso para esse lugar, né? De desvelar uma possibilidade também, né? De reconhecer, de ressignificar essas dores, né? E assim, quando a gente fala de protagonismo, né, principalmente no contexto clínico, eu gosto muito de retomar o que a Chimamanda denuncia como o perigo da história única, entendeu? Porque assim, a gente está falando de racismo aqui, que é uma estrutura, né, que a gente sabe a dificuldade que é lidar com isso quando alguém chega trazendo um relato e a gente se sente impotente muitas vezes junto dessa pessoa. A pessoa se sente impotente e às vezes a gente também se sente impotente frente a isso. Mas aí, retomando Chimamanda, é nesse lugar, né, de quando ela fala que o perigo da história única, né, é uma construção histórica única sobre a identidade africana, né, em que os impactos referentes às questões raciais, identitárias, nessa narrativa do que é ser negro dentro e fora do continente africano, né, fala que quem faz essas narrativas, né, tem o poder, detém o poder, né, dessa história única, seja ele econômico, político e epistêmico, né? É essa capacidade de contar a história de outra pessoa e faz com que a história seja definitiva, né? E aí, dentro da história única, ela ainda ressalta, né, assim, que não haveria possibilidade de, de contar de outra forma, e que aí é como estimula, né, esses estereótipos, né, ali dentro do que é narrado, né? E aí esse protagonismo retoma para o lugar da pessoa poder falar de si, falar das suas dores, falar de como ela lida, porque cada pessoa ali no contexto, ela vai narrar a sua história, ela vai ter formas de lidar diferentes. Então, uma pessoa pode se sentir mais impactada que a outra, ter mais dificuldade de ressignificar, né? E aí a gente entendendo, né, que cada um conta a sua história, ele não vai, a gente não vai estar anulando, não vai ser nós, né, enquanto psicoterapeutas, que vamos estar contando a história dessa pessoa. É ela que vai narrar a própria história e vai fazer com que, né, haja de fato alguma possibilidade de mudança, porque afinal a gente precisa acreditar nisso, né, assim que há um caminho a ser percorrido, né, diante de todos os atravessamentos sociais, né, dos atravessamentos políticos, socioeconômicos, né, mas que traz à tona, né, o foco
situações ali do presente também. É coerente com a realidade, a gente não precisa se alienar, né, de tudo que está acontecendo, de tudo que é coerente, né, mas a gente precisa pensar também, construir possibilidades para que essa pessoa possa seguir minimamente em frente, apesar de, né, apesar de alguma situação de violência. E aí, retomando, inclusive, né, assim, a fala da Neuza Santos, né, que ela, pensando, né, em como sair do macro também, olhar para a singularidade, né, e aí ela fala que cada negro em particular vai elaborar suas questões, né, indo um pouco em contra também, assim, com essa questão que a Chimamanda denuncia do perigo da história única, né, e numa entrevista dela, o Lázaro Ramos até pergunta para ela assim, né, o que a gente ganha quando a gente individualiza? E aí ela responde, né, eu acho que a gente ganha uma aproximação com a verdade do sujeito, né? Assim, eu acho muito interessante assim trazer isso um pouco também para o espaço, né, da psicoterapia individual. E aí, né, a gente trazendo essa fala, né, dá conta de escutar essas dores, né, que são muitas vezes a gente também, quando a gente está nesse movimento de compreender, de historicizar, né, a gente também pode ser tomado por uma ansiedade de querer resolver, de querer denunciar e antecipar um processo que é próprio da pessoa, né? E aí, ela compartilha no livro Tornar-se Negro também das experiências dela, assim, que nos momentos difíceis é exigido ao analista aprender que o calendário dos dias e que quando nada acontece, um milagre está vindo no caminho, né? E que a complexidade da experiência é teia que se tece devagar, num processo de trabalho ininterrupto, ainda que sutil e quase imperceptível. Então, o analista às vezes se esquece disso e quase desanima, né? Então, para que a gente também não nos desanimemos, né? Assim, diante, né, das situações, das opressões e violências também junto desse sujeito, assim, que seja sempre esse espaço, né? Assim, a gente comemorar os avanços, sem deixar de lado tudo que ainda precisa ser enfrentado, né? E aí é isso, né? Assim, a escuta, né? A nossa escuta, ela não dá conta de tudo, né? Ela não dá conta, né? A gente precisa estar coerente com essa realidade, mas também se fortalecer, né? E aí fortalecer é isso, é reconhecer a importância das políticas públicas, fazer construir diálogos com outros, estar aqui nesses espaços de troca também, de aquilombamento, né? Pensando em formas de poder avançar mais, né? E aí finalizo com essa fala mesmo, essa reflexão, né? E agradecer ao Luiz pelo convite e pela riqueza das supervisões clínicas, né? Que certamente são um diferencial. Eu faço supervisão com o Luiz. Agradeço também a Biomi, que ampliou e amplia cada vez mais minhas possibilidades de crescimento, né, pessoal, profissional. E para quem está começando, né, assim, não abrir mão da psicoterapia, de estudos, né, as constantes atualizações, elas ampliam a nossa habilidade de escuta também, né, de compreensão, para ir tecendo essas relações de sentido, de acolhimento, de pensar e se posicionar frente a esses fenômenos, né, e investir na supervisão também, que é essencial. Nossa, Bia, que delícia também de escutar. Eu que agradeço, presente, né, terminar o congresso, né, nesse finalzinho de sexta-feira, de início de mês, mas final de semestre, que fantástico também sua fala, né, acho que traz muitos elementos aí que a Thay também trouxe. Uma coisa, Bia, que sua fala me fez muito pensar aqui, né, é isso, né, de que às vezes a gente não vê a clínica como possibilidade, né. Eu escuto tanto isso, a Thay também, né, Thay? A gente, né, que dá aula, a gente escuta muito isso dos nossos estudantes, né, tipo, a clínica, né,
não é para mim, eu acho que, né, não me vejo fazendo clínica. Aí quando, né, eu já tive tantos alunos assim, quando começa a fazer clínica, né, participar das nossas aulas, das supervisões, vão entendendo, bom, eu acho que eu gosto de clínica sim. A clínica também pode ser uma possibilidade, né, porque ela não tem que ser algo enrijecido, né, nesse modelo que a gente já conhece, né, que talvez não dê conta de todas as subjetividades, todas as experiências, né, mas é descobrir um novo fazer clínico, né, dessa nova psicologia que a gente tanto vem apostando, né, de construção. Então, há sim possibilidade de uma clínica, né? E aí, quando você diz, né, da gente pensar, né, que a escuta não dá conta de tudo, é também de reconhecer, né, os limites, né? Porque às vezes a gente se coloca muito nesse lugar, né, enquanto psicóloga e psicólogo, de, né, aprender toda a realidade, toda a subjetividade, e não, né? Isso não é possível, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, acho que sempre a gente precisa reconhecer que no sofrimento, na história do outro, né? Às vezes é preciso reconhecer que a gente não dá conta, não sabe, não entende, não compreende, né? Como a Thay também coloca, para entrar na experiência singular, de fato, né? Isso vai ao encontro, né, dessa ideia sobre escuta. Mas, gente, tem vários comentários, acho que tá chegando aqui, eu tô até organizando aqui, porque tá chegando muitos comentários, muitas falas, e como a gente ainda tem um tempo, eu vou tentar condensar alguns aqui, porque eu acho que as pessoas querem escutar mais de vocês, eu também quero. Então, vou falar alguns aqui, vou dividir pelo menos em 2 blocos, pode ser? E aí eu passo também, né, para a Thay falar novamente, para você depois, tá, Bia? Então, vamos lá. Tem chegando aqui comentários, né? A Michele Carolina, acompanhando a mesa, mandando um abraço para a Thay, para mim também, aluna nossa. Que legal, Michele. Vamos, né, já recebi algumas mensagens aqui de alunos, estão acompanhando. Que bom, né, ver vocês aqui, de todas as instituições, né? Eu acho que esse espaço é muito potente mesmo para pensar nessa formação. A Michele também agora Gomes, né? Fala aí para a Thay que essa fala é extremamente importante, né? De trazer nessa questão também pessoal de si, muito legal. Leila também diz, né, dessa fala simples, mas de um lugar seguro. Antônio Alves, né, traz aí que para você também tá aqui, você é uma comunicadora que encanta a plateia, domínio, né, de conteúdo abordado, pela fala poetizada, né, para trazer reflexões necessárias e assuntos que falam da dor de forma brilhante. Está parabenizando. O Felipe também diz que esse período pode ter contato com a obra Tornar-se Negro, ou as vicissitudes, né, da identidade do negro brasileiro, e a seção social, né, do livro aí da Neuza Santos. Que bom, né, Felipe, que está fazendo essas leituras, importante. Leila Fernanda diz que não conhecia a Thay, prazer em ouvir, está encantada, né, em tanto tempo não ouvi alguém falando assim também, trazendo essa verdade, né, trazendo paz e verdade na fala. A Maria Aparecida, aí eu acho que é uma primeira pergunta aqui para a gente. A Maria Aparecida diz, né, a clínica, de modo geral, ainda está muito centrada no consultório particular. A maioria da população não tem condições financeiras de ter acesso. Como ampliar este espaço que é tão necessário, né? Algo aí que a Bia também trouxe no final da fala. Então, Thay e Bia, nessa primeira pergunta, Ana Cleriane, ela fala, né, que a fala é brilhante, necessária. Muito obrigado por compartilhar esses questionamentos, inquietudes e demanda, né, reflexões e ações transformadoras. Maria de Lourdes, é preciso estar bem resolvido, né, com a questão do próprio racismo, é uma realidade estruturada, né, e que vez e outra iremos nos deparar com situações desconfortáveis, mas que vamos precisar ter muito jogo de cintura e esse olhar, né, humanizando. Maria Aparecida Silva pergunta, né, qual a nossa opinião sobre a psicologia positiva e a psicologia afirmativa, quais as diferenças? Ótima pergunta. Então, aqui também, meninas, já é uma segunda pergunta. Parenti, tá só o e-mail, diz, boa tarde, presentes mesa, gratidão pelas contribuições, a fala da Beatriz Granger, né, da Bia, pertinentes, palavras com sentido de vivência, experiências, né, na clínica encarnada, legal. Cora Pitangui, perguntar antes de tudo, acho de
de fato, fundamental antes de reportar novas narrativas prontas, né? Desvelar pela própria história torna, de fato, mais clínico e menos militante. E ela também diz que entende que a ciência psicológica, por si só, define posicionada pelos direitos humanos, pelo menos deveria. Mas como dosar para que as nossas dores não se unam do paciente a ponto de tornar o outro dedo apontado para o dedo que nos foi apontado e determinado pelo colonizador. Interessante. Também acho que aqui é uma questão. Bom, vou parar por aqui, depois eu volto no próximo bloco, porque são muitas aí, senão vocês também vão perder, né? Vou organizar o segundo bloco aqui. Mas acho que as duas primeiras perguntas, meninas, que ficaram aqui, deixa eu voltar aqui só para rememorizar, é a questão, né, de que a clínica ainda está muito centrada no consultório particular e que né, a maior parte da população não tem acesso a ele, né, como ampliar esse espaço, que é tão necessário. A segunda, né, a opinião de vocês também sobre a psicologia positiva e afirmativa, e qual a diferença entre elas, essa pergunta eu gostei muito. E essa última, né, de que qual o desafio aí que a gente tem de não misturar, né, a nossa dor com a dor do outro, né, como é que vocês pensam a respeito disso? Tá, eu vou passar para você primeiro, e aí depois, né, passo aí também para a Bia. Eu queria agradecer, né, falar sobre temáticas tão sensíveis. Exige cuidado também, né, cuidado porque aqui a gente sabe que é mais do que falar sobre um conjunto de teorias, práticas e reflexões, é falar sobre as experiências, vivências e acessar os sujeitos. Eu fico feliz em ter contribuído. Eu pensei em várias coisas, Beatriz, gostei muito de te ouvir. E acho, Felipe, que você pode responder essa última pergunta também, né, sobre psicologia positiva e afirmativa. Eu pensei em algumas coisas para a gente conversar. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente precisa também lidar é com o exercício de não ter todas as respostas e da nossa ciência não ser uma ciência que vai produzir só respostas, mas qualificar as perguntas, né, para que os sujeitos vivenciem o processo. Então, eu queria começar por uma afirmativa, assim, talvez uma conexão direta entre sociedade brasileira, identidade nacional e psicologia científica brasileira, a gente lidar com o mito fundador da ciência psicológica e da sociedade brasileira, né? O mito fundador, para mim, que é um mito, é mitológico, é a ideia de neutralidade na psicologia, né? Tem escritos sabios pensados sobre isso, né? A neutralidade na ciência é um mito fundador. O que a gente pode oferecer é uma objetividade corporificada. E isso não é, né, colocar a história do profissional de psicologia, né, da psicoterapeuta, antes da história da pessoa atendida, né, do cliente ou paciente. Objetividade corporificada é pensar no sujeito a partir dos marcadores que produz e da relação mútua que é produzida. Né? Com frequência, né, a gente vê nas cenas das descrições, quando a gente começa a pensar relações raciais no âmbito da clínica, o espaço clínico, o espaço terapêutico, muitas vezes é um ensaio da vida. Muitas vezes é o espaço em que aquela pessoa atendida, ela vai experienciar, falar, verbalizar, pensar, sentir no lugar em que ela se sente segura, né? E muitas vezes o que a gente vê na cena interracial dentro do âmbito clínico, ela dizendo sobre essas relações fora. E aí eu me pergunto, sabe? Nós, profissionais de psicologia, brancos e pretos, damos conta de lidar com isso no âmbito da clínica, de ver essa pessoa reproduzir os seus ressentimentos e mágoas, às vezes direcionados a nós, né? De maneiras transferenciais, direcionados a nós no pedido de uma resposta desesperada por um alto amor, né? E aí a gente precisa pensar sobre neutralidade. A objetividade corporificada ela é possível.
Na nossa formação em psicologia, muitas vezes, às vezes eu falo isso, os meninos ficam olhando para mim assustados, assim, com os olhos grandes, que se você chega à psicologia, ao curso de psicologia, para se conhecer, vai fazer terapia, né? Nós somos treinados a ficar em segundo plano constantemente, a enxergar o outro, ouvir o outro, perceber o outro, né? Não sinta, não pensa, não fale, não. É uma negação de si, né? E talvez um dos exercícios da psicologia preta cadê a relação? Cadê o entre? Mas o sujeito da ação, o falante, é o seu cliente e paciente. Né? E aí não tem atravessamento e mistura. O que tem é relação. E essa relação, ela atravessa os sujeitos, os seus corpos, né? É uma atividade corporificada, não é neutra. Isso é um exercício de prática, de supervisão, né? Mesmo com muitos anos de profissão, a supervisão ela continua sendo uma prática importante. A gente tem olhos que ficam viciados pela experiência, né? Assim, então, compartilhar, estudo de caso, isso ajuda consideravelmente. Então, se o mito da democracia racial e da harmonia das raças é fundador da sociedade brasileira, a neutralidade é fundadora da psicologia científica no modelo que está. Só para a gente pensar, né? Só uma questão que eu acho que aparece, assim, quando a gente vai falar sobre a construção da identidade, da percepção, do atendimento a pessoas negras, parece que a gente está falando só de dor, né? Só da experiência racial, da racialização sempre pelo sofrimento, né? A subjetividade de pessoas negras também é produzida pelo que a Sandy vai falar, que são 500 anos de resistência. Né? Esse é um povo que resiste, que ama, mesmo em condições completamente desfavoráveis, que percebe, que se olha, né? Então, eu gosto muito da ideia que o Wade Nobel tem, que ele vai chamar de pulsão palmarina, que está falando sobre zumbi dos palmares. Que ele vai falar que é esse desejo, essa pulsão, essa vontade de se sentir um africano livre, né? E aí ele vai trazer isso, que é a resistência de romper as engrenagens coloniais, de se sentir preso a um contexto sociopolítico, a amarras de se sentir um ser humano livre dos poderes do domínio, do reconhecimento de si, né? Habitar esse lugar invisível, ampliar as possibilidades de singularizar a própria história. Então, sobre isso, assim, eu acho que talvez um dos grandes desafios para nós seja pensar, atendemos uma população que vem pós-abolição, mas que continua vivendo os efeitos da política de embranquecimento. E isso é sobre o presente, isso é sobre o agora. Então, o que eu diria sobre a psicologia positiva exige atenção e cuidado para pensarmos os processos de constituição dos sujeitos, né? Pensar a potencialidade, pensar os encontros é essencial, assim como pensar o aviltamento, o sofrimento, a dor, né? Esses sujeitos que às vezes vão apresentar raiva como algo que precisa constituir a experiência de pensar sobre si mesmo, né? E que vão também aprender sobre outras possibilidades, sobre o amor, sobre o afeto, sobre experienciar. Então, não sei. Sobre isso eu não tenho uma resposta. Mas, sim, a clínica psicológica é um espaço elitizado. A ciência psicológica nasce para as elites, né? Então, a gente precisa de políticas públicas, como a gente tem no âmbito da saúde, para começo de conversa. Aí, particularmente, né, eu, Tayane, hoje, reconhecendo isso, reconhecendo as minhas necessidades enquanto uma pessoa no mundo que quer o direito de viver bem, de se sentir segura em vários aspectos da vida, ao mesmo tempo que tem ideologias, convicções políticas, organizadoras, eu trabalho com algumas lógicas. Não acho que isso seja uma métrica. Alguns possibilitam que outros também possam existir na clínica para mim. Então, eu tenho uma parcela de atendimentos
que são a preço social, e quem paga isso não sou eu. Quem paga isso são os que podem pagar. Então, sim, tem pessoas que pagam para que outros possam também estar com uma profissional, talvez como eu, não sei, titulada do jeito que sou, estudiosa desses âmbitos, não sei. E eles sabem disso. Então, eu tenho 30% de atendimentos a preço social. E quem se responsabiliza por isso para mim é reparação histórica. São os outros que podem pagar o preço justo pela minha sessão. O preço que eu valho, que o meu trabalho hoje vale, né? E esse preço é redistribuído para que outros possam existir. Então, sim, eu tenho um atendimento gratuito, um conjunto de atendimentos a preços menores, eu encaminho para outras pessoas, né? Eu me atento a ter uma lista de psicólogos negros e negras que trabalham com os elementos identitários enquanto uma centralidade para sua observação, de psicólogos brancos e brancas que estão atentos a algumas perspectivas. Isso é o que eu posso oferecer. Mas nós, enquanto ciência, também podemos evoluir, né? O conselho está construindo esse espaço do pensamento também. E a gente pode começar a pensar, a gente tem que desenvolver técnica, a gente precisa tornar isso mais acessível. Essa ciência no Brasil, ela nasceu como uma ciência para as elites e continua ainda sendo. Juntos e com uma responsabilidade que é, assim, de redistribuição. Né? Eu falo que a reparação se dá no agora. Então, sim, alguns vão pagar mais, para que outros possam pagar menos e vão ter acesso ao mesmo, que é escuta qualificada, marcada pelos processos identitários. Isso é o que eu tenho pensado e visto agora, enquanto uma ação. Acho que é isso. Nossa, perfeito, Thay. Bia, se você quiser complementar, né, também responder algo. Eu acho que a Tayane foi, assim, muito de forma completa, né? Ela falou de todos os pontos aí questionados e eu concordo com ela, assim, né? Funciona nessa mesma lógica também, tanto os meus atendimentos que são particulares, né? Tanto os atendimentos da Biomi também funcionam nessa lógica, né? Assim, de quem alguns vão pagar, né? Para esses outros que não podem pagar também, né? A gente vai ajustando esses valores assim de forma coerente e responsável para que a nossa clínica realmente se faça, né, assim, um lugar possível e acessível, né, para quem busca, tem interesse, né, e também se compromete, né, de estar nesse espaço terapêutico também. E aí é isso, né, pensando também na importância de políticas públicas e o que falaram assim, né, dessa questão, né, de como fazer, né, para não... Eu já esqueci um pouco, foi me atentando mais ao que a Tayane estava falando, né? Mas, assim, gente, o que a gente precisa se comprometer e se responsabilizar é realmente com a nossa escuta também, né? E onde que a nossa escuta ocorre? É na nossa terapia, é na supervisão, né? É estudando, lendo, revisando, se questionando o tempo todo também, né? Revisando as nossas atitudes e condutas, encontrando pessoas que compartilham com a gente também troca de experiências. Então, hoje, assim, eu gosto muito de estar com outros colegas, né? As meninas da Biomi, hoje nós somos 5, né? Então, a gente está sempre juntas de algum modo, seja trocando um áudio, seja fazendo uma videochamada, né, com outras pessoas também, pouquíssimas, né, da graduação, mas ainda assim tem gente que a gente tem uma afinidade, que compartilha os interesses também, né, entendeu? Então, assim, são essas trocas, né, esse aquilombamento é que vai possibilitar que a gente também se reconheça para a gente não atrapalhar o processo que é do outro, né? Então, não, eu posso me afetar, né? Não é errado me afetar. Então, muitas vezes, eu chego para o Luiz, né, desesperada, né, Luiz? Chego para o Luiz e falo, Luiz, eu fiquei muito mal, sabe? Isso está mexendo muito comigo, entendeu? Assim, fiquei chateada, analisando, né? Ele foi desligado do emprego dele, é uma situação visivelmente que aconteceu de uma
racismo estrutural, isso é muito chato, isso mexe comigo, eu estou sofrendo, né? Assim, então eu vou me doer pelas dores, porque é dos meus, né? É uma clínica que são os meus que estão ali diante de mim, que eles também podem se reconhecer, que eu também posso dizer que eu sinto muito quando algo acontece, que é triste, e que eu também posso ficar contente, feliz quando as coisas boas. Então, essa mesma pessoa que sofreu racismo estrutural perdeu o emprego numa situação visivelmente injusta, né? Assim, porque eu estou acompanhando, né, o processo. Então, eu sinto muito, eu me permito sentir, e onde que isso é acolhido? Na minha terapia, nas trocas e com o Luiz, né? Entendeu? Então a gente consegue, para eu não atrapalhar o protagonismo daquela pessoa que está diante de mim também, né? Ele sabe que eu vou compartilhar de algumas coisas com ele. Eu não preciso me esconder, né? A minha clínica não preciso me anular para dizer que eu compartilho, mas eu também não sou o protagonista da história dele. Ele é o protagonista. Então é muito nesse caminho assim que eu vejo como um caminho que tem se feito possível para mim, ainda está sendo, né? Ainda é um processo, como eu disse no início, estou engatinhando ainda, assim, e, e sedenta, né, por esses momentos agora, né, de troca, de ouvir, de seguir pessoas, né, que eu me reconheça também, que eu admiro, que eu me inspiro, né, mulheres potentes, igual a Laila, ela fala algo, né? Assim, ela já falou algumas vezes, em outros espaços ela fala com a gente, ela sempre retoma nisso. Quando a gente está trazendo história de muito sofrimento de uma pessoa, né? Assim, da gente também construir possibilidades com essa pessoa, desse resgate, né, da ancestralidade, em que os nossos ancestrais, eles lutaram tanto, né, diante de tanta violência, para que hoje nós tivéssemos também frutos, né? É, entendeu? Então, assim, é um povo que também luta muito. Então, muitas vezes é nos reconhecendo nisso que a gente também dá conta de lutar. Entende? Eu sinto como que as coisas vão se conectando e que esse grande tecido ele vai se tecendo também com muitas coisas. Então, é teoria, é estudo, é supervisão, é terapia, é troca, né? É um resgate, né? Da ancestralidade, da história, é olhar para o futuro, mas é olhar, é focar no presente também, para ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos retomar com essa pessoa, que de incrível ela tem feito, né? Então, não é só dor, é também conquista, né? Então, há momentos que a dor vai estar pesando mais, vamos acolher, vamos escutar. É muito isso, assim, gente, que eu tenho tentado, sabe, buscado e acreditado que seja um caminho, um dos caminhos possíveis. Perfeito, Bia. Estou vendo aqui mais comentários e a Fernanda, né, está dizendo que essa mesa arrasou. Professor Luiz, a aluna, tive prazer de ter aula esse semestre, não, na Barreira. Ah, que legal, Fernanda, fico feliz. E aí diz que as meninas Tayane e Bia também não conhecia, são maravilhosas, que a gente forma um trio aqui perfeito. Ficamos felizes, meninas, Fernanda. A Glícia, né, diz que, infelizmente, o preconceito, o desrespeito com o ser humano, né, já não se usa tanta palavra ser humano, usando, né, nomenclaturas, escreve por trás da nomenclatura existe um ser que precisa ser amado e respeitado. E a Cora pergunta o que vocês pensam, né, sobre a psicologia negra como título ou especialização, e as críticas sobre essa demarcação nominal. Legal, acho que a Thay, né, um campo de estudo seu, né, Thay, eu acho que, né, psicologia preta você pode comentar talvez um pouquinho. E a Ana Carolina pede contatos, então eu posso responder daqui a pouquinho aquela pergunta, né, da psicologia positiva e tal. Mas antes eu vou passar então para vocês, né, fazerem um pouquinho se quiserem, né, fazer mais uma consideração final, aproveitarem para deixar, né, alguma forma aí de contato profissional de vocês, já que o pessoal está pedindo aqui. E, Thais, se você também puder falar um pouquinho, né, da questão da psicologia preta enquanto campo, né, de conhecimento, acho que vai ser legal, se a Bia também quiser complementar. E aí eu passo para vocês, depois eu falo um pouquinho. Então,
Acho que a gente tem um processo de pensamento, né? Um campo muito consolidado fora do Brasil, a ideia de psicologia preta, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que tem uma questão racial que se dá muito diferente, né? Do que no Brasil. Eu acho que a gente tem um processo de miscigenação que não acontece, né? Da mesma forma, com os mesmos objetivos e finalidades. Essa discussão também acontece, eu tenho respondido muito sobre a ideia de psicologia feminista, alguns debates vão dizer, a gente precisa de uma psicologia preta, uma psicologia feminista, uma psicologia marxista, né? Uma psicologia LGBTQIA+, alguns têm assim, a psicologia social não daria conta? Eu perguntaria, por que não? Por que não? Se a gente reconhece que esses marcadores exigem o desenvolvimento de práticas, técnicas, teorias, por que não? Assim, talvez está na hora da gente, e eu tenho pensado muito sobre isso, né? Estou começando a namorar aí o Felipe com relação a isso, ter um pouco mais de tempo, né? Porque o pensamento exige tempo. E às vezes nós, pessoas negras, parecemos que temos que estar lutando o tempo inteiro, né, Beatriz? Você falou assim, nós somos uns seres, sujeitos que lutam, que lutam. Eu falei assim, gente, eu quero direito ao descanso também. Eu preciso me ver como esse sujeito que pode descansar, né? Não, lutar o tempo todo é exaustivo, né? E aí, eu me dei o direito de descanso desde que eu terminei o doutorado, tenho pensado agora no pós-doutorado, mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar sobre demarcar, sobre pensar estratégias, localizar, começar a pensar uma clínica para o Brasil, para pessoas forjadas nessa Constituição. E aí eu acho que a gente precisa pensar, sim, sobre essas especializações. E aí eu diria que a gente pode estar, talvez essa discussão para um outro momento, se a gente está falando de abordagem, se a gente está falando, né, que aí é uma discussão, se a gente está falando de ampliação das técnicas, de epistemologia, de método, de técnica, de prática, né? E aí eu acho que é sobre isso que a gente precisa conversar para pensar a realidade brasileira. Agora, a gente tem, para mim, não há dúvidas, que a gente precisa começar a pensar sobre como isso aparece. Aparece na psi, como esses marcadores vão aparecer na psicologia social, nas práticas, no campo dos territórios, dos espaços, né? Na prática clínica, na prática assistencial, em todos esses aspectos. Esses são grandes desafios, né? Não é à toa que a gente tem aí o CREPOP lidando, inclusive, com o que a gente faz fora da clínica. Né? Então, essa não é uma pergunta só sobre esses marcadores identitários, talvez essa seja uma pergunta sobre passamos da hora, precisamos pensar práticas, técnicas, olhares, teóricas, né? Epistemes, né? E aí, quem sabe, né, Beatriz, Luísa, a gente começa a pensar sobre isso. Eu acho que a gente precisa escrever sobre isso. Eu acho que, né, seria tão bom. O Conselho tem pensado isso, falado disso. A gente pode transformar isso em um pensamento sistemático, né, enquanto ciência e profissão. É o que eu estou pensando mais. Sobre contatos. Vou passar aqui. É isso, né, gente? Eu estou agora, sabe, saindo do descanso. E a gente, quem está na clínica vem de um cansaço, né? Os últimos 3 anos foram exaustivos para a clínica, exaustivos para esses sujeitos que estão aprendendo, né, em alguma medida, a acreditar, a confiar, né, golpe atrás de golpe. Então, a gente também está saindo, assim, eu estou aí com uma agenda muito apertada, mas que tem espaço. Eu vou passar, passo aí meus contatos, vou mandar aqui. Tá, Pode, por favor. Bia, quer fazer alguma consideração final? Já peguei os contatos aqui, a Thay também vai deixar, pessoal, para quem está nos assistindo, a gente vai compartilhar aí no chat de vocês. É interessante quando a Tayane fala, né, da questão do descanso, que muitas vezes a intervenção é essa mesmo, né? Assim,
vamos encontrar uma forma, né, de você ter um momento para descansar, né, e nós mesmos também, né, na nossa atuação. Então, é muito importante isso que ela traz também. E aí, agradecer mesmo, Luiz, mais uma vez, né, assim, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez dizer, assim, que foi muito gratificante te ouvir, Tayane, né, saio daqui com certeza, né, assim, com muita riqueza, né, nessa escuta e nessa troca aqui. Obrigado, Bia. Nossa, gente, assim, de verdade, né? Quando, né, pensei nesse convite para vocês e pensei nessa mesa também, né? Até conversei com algumas amigas conselheiras, entre elas a Paulinha, que eu estou bem próximo na comissão de clínica, junto dela e da Camila, e eu falei, Paulinho, mesmo com tanto cansaço, que esse é o nome, né, que a Thay traz, é isso mesmo, eu também estou exausto esse final de semestre, mas eu acho que precisava desse espaço, de verdade, né, então, assim, eu agradeço demais a doação de vocês, né, por estarem aqui, achei, assim, tão importante, né, a gente marcar esse espaço, né, de pensar sobre a clínica nessas perspectivas, né, só para não deixar sem resposta, e aí a gente está caminhando para fechamento, né? A pessoa que fez, né, a pergunta sobre a psicologia positiva, né, e afirmativa são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de uma psicologia positiva, a gente está falando já de um campo, né, de uma abordagem que tem sido aí organizada desde a década de 90, sobretudo aí nos finais dos anos 90, pelo Seligman, né, que é um autor referência, hoje tem vários outros autores, o foco, né, desse crescimento positivo, desse bem-estar, dessa prática, né, de olhar para a felicidade humana, para o bem-estar, né, como eu falei, um conceito importante aí de pensar na resiliência, é diferente, né, embora não está muito aí, não é um consenso, né, alguns autoras e autores vai pensar ela dentro da terceira força, outros nem tanto, né, outros vão tentar aproximar muito aí com a psicologia, né, humanista, isso não é muito consenso, mas algumas, né, alguns pensamentos do Sigmund vai sim na direção, né, de uma psicologia humanista, mas a gente não pode reduzir, né, a psicologia humanista de fato, né, então tem que olhar com cuidado, tá? Estou reduzindo aqui demais, mas só para não fechar. Agora, quando a gente fala, né, da psicologia afirmativa, não é uma abordagem em si, né, você pode praticar, é um modo de fazer clínica, né, então a psicologia afirmativa, ela pode estar presente em qualquer abordagem, claro que tem espaço para se pensar, né, mas é um convite para fazer um modo de clínica que considere, né, a identidade do outro, né, essa orientação e essa identidade de gênero, saindo de um modelo, né, a Thay até falou aí dessa reparação, então acho que é um lugar, né, a psicologia afirmativa é um lugar de reparação, né, muitas vezes a gente estava no controle ali dos corpos, das identidades, e a psicologia afirmativa, ela vem justamente, né, na contramão disso, de dizer que, sim, você pode existir como você é, né, como é o seu desejo, né, então, é uma forma de ver, e principalmente aí para trabalhar com as pessoas, né, de LGBTQIA+, né, a partir desse recorte, tá? Então, quem quiser conhecer mais, pode ler sobre. E fechando, né, eu acho que tudo isso que vocês foram dizendo, né, meninas, a Glícia diz, né, desse desafio, né, de nomear as coisas, e aí ela até coloca ali, por a gente ser humano, né, que a gente perde essa dimensão de ser humano, e, né, que a gente não deveria se prender, talvez, né, nessas diferenças. E aí, sabe, Glícia, eu entendo muito o que você diz, tendo concordar em partes. E aí, por que em partes? Né? Eu acho que essa mesa é resultado dessa provocação. O meu receio de quando a gente fala, eu tenho muito cuidado assim, ao falar, né, que somos todos seres humanos, que é uma fala que a gente, né, justamente faz muito, porque quando a gente fala que todo mundo é ser humano, a gente não dá conta de toda a realidade e de toda a diversidade humana, sabe? Então é isso que me incomoda um pouco nessa fala, às vezes, né, de olhar para o ser humano como se a gente não tivesse marcadores de gênero, de sexualidade, né, de raça, né, sociais, enfim, e todas as outras características, né? Então, talvez o ser humano, né, ele não, por isso que às vezes a gente precisa sim, né, e pensar em nomear como ato de dar nome, né? Nomear é isso, é dar nome às coisas, e é justamente isso que a Bia
né, e a Thay trouxeram aqui com tanto cuidado e tanto carinho, né. Então é preciso pensar, sim, que a clínica, né, ela vai falar do sofrimento psíquico, mas de um sofrimento psíquico que é resultado também do atravessamento social, né, da nossa existência, né, e de que essa individualidade, né, dessa subjetividade que a gente fala, ela não é pura, né, não existe uma subjetividade total, né, enquanto individual, a nossa construção, né, de subjetividade, ela é social, ela é atravessada por quem a gente é e onde a gente é, onde a gente existe, né, por isso que a gente precisa pensar numa clínica, né, que sai desse lugar elitista, né, mas que converse com todas essas possibilidades que a Thay e a Bia trouxeram aqui de forma fantástica, brilhante, que eu nem vou repetir, né? E isso não é perder o micro, né? O subjetivo, esse medo que às vezes a gente tem tanto, né? Ah, eu não estou perdendo o individual. Muito pelo contrário, né? Eu acho que se a gente pensa, né, nesses fatores, a gente está falando do individual. Falar do indivíduo, gente, é falar disso tudo que as meninas trouxeram. Isso é uma escuta ampliada, né? Na fenomenologia, né, que é minha área também, a gente vai falar aí da suspensão e entender tudo isso que a Bia e a Thay traz é totalmente diferente de neutralidade, né? A escuta ampliada é um convite para romper com a neutralidade. E quando a gente fala aqui que a gente não é neutro, a gente não está querendo dizer de se misturar com a dor do outro, mas é de compartilhar, né? Então, se a gente sai do atendimento, né, não se tocando pelo que o outro traz, tem alguma coisa errada, né? Aí eu acho que está errado. Isso que, né, que tem alguma coisa que a gente precisa compreender, né? Então, meninas, agradeço demais, demais mesmo essa riqueza que vocês trouxeram. Tenho certeza que está todo mundo apaixonado com a Fá. Eu estou, né, eu já conheço vocês e ainda assim, né, vocês me apaixonaram ainda mais por vocês. E, assim, agradeço muito, né? Agradeço toda a equipe também envolvida aí nesse congresso, que é um congresso gigantesco, né? E que tem muita gente por trás que a gente não vê aqui, mas que tem trabalhado muito, muito, muito no conselho, né, para produzir tudo isso. E é isso. Obrigado, né, por mostrarem que é possível fazer uma clínica, né, nessa contemporaneidade, voltado para todas as subjetividades humanas, né, e para toda a diferença, né. Esse é o nosso compromisso social da psicologia. Beijo grande, tá? E beijo grande, Bia, e a todos que nos assistem. Fiquem aí para o encerramento, né? Até mais.